A maioria das pessoas entra numa igreja sem perceber o que realmente está acontecendo naquele instante. Caminham alguns passos, empurram a porta, olham ao redor, procuram um lugar para sentar. Tudo parece comum. Mas não é. Existe um momento, quase imperceptível, que passa despercebido por muitos e que, no entanto, é profundamente observado pelo céu. Esse momento é o limiar. O exato instante em que você deixa o mundo de fora e cruza para dentro da casa de Deus. Santa Teresa de Ávila ensinava que esse primeiro passo não é neutro. Ele carrega um peso espiritual imenso. Para ela, a forma como você entra na igreja determina a forma como a graça flui naquele espaço. Não porque Deus seja limitado, mas porque a alma humana pode estar desperta ou adormecida. Quantas vezes você já entrou numa igreja com a mente ainda presa ao trânsito, às mensagens no telefone, às preocupações do dia, as feridas que carrega no coração? O corpo entrou, mas a alma ficou do lado de fora. E nesse desencontro silencioso, graças preciosas se perdem. A igreja não é apenas um edifício. Não é um salão, nem um auditório, nem um espaço cultural. É o lugar onde Deus escolheu habitar de maneira especial. Ali está o Santíssimo Sacramento. Ali o céu toca a terra. Ali o Rei dos Reis espera. Quando você cruza aquela porta, algo invisível acontece. Você não está apenas mudando de ambiente físico. Você está atravessando uma fronteira espiritual. Do comum para o sagrado. Do barulho para o silêncio. Da dispersão para a presença. Santa Teresa dizia: lembre-se de onde você está. Essas palavras simples carregam uma verdade profunda. Porque quem entra sem consciência entra como quem passa por qualquer lugar. Mas quem entra acordado entra na corte do rei. As Escrituras nos recordam que Moisés, ao se aproximar da sarça ardente, ouviu a voz de Deus: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. A igreja é essa terra santa. Mas hoje, as sandálias que precisam ser retiradas não estão nos pés. Estão no coração. A pressa. A distração. A superficialidade. A sensação de que é só mais uma missa. Tudo isso precisa ficar do lado de fora. O limiar da igreja é um convite silencioso ao despertar interior. É como se a alma fosse chamada a acordar naquele exato instante. A lembrar-se de que está entrando num espaço onde Deus vê, escuta e age de maneira especial. E aqui está um segredo que Santa Teresa conhecia profundamente. Quando você entra com consciência, você não entra sozinho. Você carrega consigo tudo aquilo que ama. Sua casa. Sua família. Suas dores. Suas esperanças. Suas batalhas silenciosas. Deus vê essa intenção. Ele vê quando alguém não entra apenas por si mesmo, mas como representante espiritual do seu lar. E isso muda tudo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez sempre tenha entrado apressado, automático, quase distraído. Mas agora você sabe. Agora seus olhos foram abertos para esse primeiro passo, pequeno aos olhos humanos, mas enorme no mundo espiritual. O céu observa o limiar. E Deus espera por algo muito simples: a sua atenção. Antes de qualquer gesto, antes de qualquer oração, antes de qualquer palavra. Ele espera que você perceba onde está. Respire fundo. Porque tudo começa aqui. Existe uma diferença profunda entre estar dentro da igreja e estar na presença de Deus. O corpo pode atravessar a porta, mas a alma precisa ser convidada a entrar. Santa Teresa de Ávila insistia que o primeiro ato espiritual ao entrar na igreja é o despertar da consciência interior. Para ela, muitos fiéis estavam fisicamente presentes, mas espiritualmente adormecidos. E uma alma adormecida não percebe o tesouro que está diante dela. Quantas vezes você já se sentou num banco da igreja sem sequer lembrar como entrou? Os olhos olham para o altar, mas o coração ainda está na rua. A mente continua presa aos problemas, às contas, às discussões, às preocupações que não cessam. É como se o corpo estivesse no santuário, mas a alma estivesse em outro lugar. Santa Teresa dizia que esse momento precisa ser interrompido. A alma precisa ser chamada pelo nome. Precisa acordar. A entrar com consciência significa dizer interiormente: eu sei onde estou. Significa reconhecer que aquele espaço não é comum. Que ali habita a presença real de Deus. Que ali o céu se inclina para ouvir. A tradição espiritual da Igreja sempre ensinou que Deus se comunica no silêncio. Mas o silêncio exterior não basta. É preciso um silêncio interior. E esse silêncio começa no limiar,
no instante em que você cruza a porta. Adorai o Senhor na beleza da santidade, diz a Escritura. Essa beleza não está apenas nos vitrais, nas imagens ou no altar. Ela começa dentro da alma que reconhece o sagrado. Santa Teresa usava uma imagem forte: a entrar na igreja é entrar na corte do rei. E ninguém entra na corte de um rei distraído, falando alto, com o olhar perdido. Quem entra na corte do rei entra consciente, reverente, atento. Despertar a alma é um ato simples, mas decisivo. É como abrir as janelas do coração para que a luz divina possa entrar. É lembrar-se de que você não veio apenas cumprir um dever, mas encontrar uma pessoa viva. Nesse instante, algo começa a se alinhar dentro de você. A respiração muda. O coração desacelera. A pressa perde força. A alma começa a se posicionar diante de Deus. E esse despertar não é apenas para você. Quando a sua alma desperta, ela desperta carregando outros consigo. Porque você não é um indivíduo isolado diante de Deus. Você é parte de uma história, de uma família, de uma linhagem. Santa Teresa ensinava que, ao entrar na igreja com consciência, você se torna um ponto de contato entre o céu e a sua casa. O que acontece ali não fica ali. A graça que toca você começa a irradiar. Mas nada disso acontece automaticamente. É preciso intenção. É preciso decidir: agora eu entro desperto. Talvez seja por isso que tantas pessoas dizem sair da igreja do mesmo jeito que entraram. Não porque Deus não agiu, mas porque a alma nunca acordou para recebê-lo. Hoje, Santa Teresa te convida a algo simples e profundo: não atravesse mais essa porta dormindo espiritualmente. Faça desse instante um ponto de virada. Um momento de consciência. Um pequeno despertar que abre espaço para grandes graças. Porque quando a alma desperta, o céu responde. Logo após despertar a alma, Santa Teresa indicava um gesto simples, quase esquecido pela rotina, mas carregado de um poder imenso: o sinal da cruz feito com intenção. Quantas vezes você já fez o sinal da cruz de forma automática? Rápido, distraído, quase sem perceber. A mão sobe e desce, passa pelos ombros, enquanto a mente está em qualquer outro lugar. O gesto acontece, mas o coração não participa. Santa Teresa advertia: quando o sinal da cruz se torna mecânico, ele perde a sua força percebida. Não porque o gesto em si seja vazio, mas porque a alma não está presente para acolher aquilo que está sendo invocado. O sinal da cruz não é um costume social. Não é uma formalidade religiosa. É a invocação do nome de Deus sobre a sua vida. É chamar, com fé, o Pai, o Filho e o Espírito Santo para agir. Quando você traça a cruz sobre o próprio corpo, você está proclamando algo profundo: eu pertenço a Deus. Você está lembrando ao céu, ao mundo e a si mesmo quem é o Senhor da sua vida. A Escritura nos ensina que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda vez que você faz o sinal da cruz com devoção, você está renovando essa aliança. Está voltando à fonte. Está dizendo novamente o seu sim. Santa Teresa insistia que o sinal da cruz feito lentamente, com reverência, na entrada da igreja, coloca toda a sua vida sob a autoridade divina. E não apenas a sua vida, mas tudo aquilo que você carrega no coração. Esse gesto simples se torna uma chave espiritual. É como se você estivesse abrindo as portas do céu e dizendo: Senhor, aqui estou. Eide. Toque a testa com consciência. Entregue a sua mente a Deus. Que Ele ordene seus pensamentos, cure suas confusões, ilumine suas decisões. Toque o peito com reverência. Entregue seu coração. Suas feridas, seus medos, seus amores, suas dores silenciosas. Toque o ombro esquerdo e o direito. Entregue suas forças, suas responsabilidades, o peso que você carrega pelos outros. Em nome do Pai que cria, e do Filho que salva, e do Espírito Santo que santifica. Amém. Esse gesto contém toda a história da redenção. A cruz, o sacrifício, a vitória sobre a morte. E quando você o faz com intenção, essa realidade espiritual desce sobre você. Santa Teresa dizia que um sinal da cruz bem feito vale mais do que muitas orações ditas sem presença. Porque Deus não se move pela quantidade de palavras, mas pela verdade do coração. E aqui está algo essencial. Quando você faz esse gesto na entrada da igreja, você não o faz apenas por si. Você o faz como quem consagra tudo o que ama. É como se você dissesse em silêncio: Pai, Filho e Espírito Santo, tudo o que sou e tudo o que carrego pertence a vós. E Deus responde:
Sempre responde a fé sincera. Talvez você nunca mais faça o sinal da cruz do mesmo jeito depois disso. Porque agora você sabe, esse gesto, feito com consciência, abre o céu. Depois de despertar a alma e invocar o nome de Deus sobre si, Santa Teresa conduz a alma a um passo ainda mais profundo, não entrar sozinho. Para ela, ninguém entra numa igreja apenas como indivíduo. Quem entra com consciência entra representando alguém. Entra carregando vidas no coração. Quantas pessoas você ama? Quantos nomes passam pelo seu pensamento quando o silêncio se instala? Sua família está ali dentro de você, mesmo que fisicamente esteja longe. Santa Teresa ensinava que o momento da entrada na igreja é um dos mais poderosos para a intercessão familiar. Porque ali, no limiar, você está se aproximando da presença de Deus de maneira direta, humilde, desarmada. Antes mesmo de se sentar, antes de qualquer outra oração, ela aconselhava: ofereça sua família. Não é preciso um discurso longo. Deus não exige palavras bonitas. Basta a verdade do coração. Basta apresentar os nomes. Basta carregar as histórias. Traga diante de Deus sua esposa ou seu marido. Traga seus filhos, um por um. Traga seus pais, seus irmãos. Traga aquele que sofre em silêncio. Traga aquele que se afastou. Traga aquele que você já não sabe mais como ajudar. A Escritura nos diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Esse é o momento de lançar. Esse é o solo sagrado onde a semente é plantada. Santa Teresa afirmava que Deus se comove quando vê um coração que intercede. Um coração que não pensa apenas em si, mas que carrega outros para dentro da presença divina. Ali, na soleira, você pode dizer interiormente: Senhor, eu não entro sozinho. Eu trago minha casa. Esse gesto invisível muda tudo. Porque você deixa de ser apenas um fiel entre tantos outros e se torna sacerdote do seu lar. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no santuário carregando nos ombros os nomes das tribos de Israel, gravados em pedras preciosas. Santa Teresa via nisso uma imagem viva do que cada cristão é chamado a fazer. Você carrega nomes no coração. Você carrega histórias, feridas, pecados, esperanças. E quando você entra na igreja com essa intenção, Deus vê. Ele vê que você está ali não por obrigação, mas por amor. Não por hábito, mas por responsabilidade espiritual. E há algo profundamente consolador nisso. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa ter respostas. Você só precisa trazer. Talvez haja situações na sua família que parecem impossíveis. Relações quebradas. Corações fechados. Caminhos que se afastaram de Deus. Esse é exatamente o lugar da intercessão. Santa Teresa ensinava que oferecer os entes queridos no limiar da igreja move o coração do rei. Porque ali você reconhece: eu não posso, mas tu podes. Esse reconhecimento abre espaço para a graça agir onde suas forças não alcançam. Ao fazer isso, sua ida à igreja deixa de ser apenas um ato pessoal. Ela se transforma numa missão silenciosa. Num ministério escondido. Num serviço que o céu vê. E Deus honra esse tipo de fidelidade. Porque quando você entra como intercessor da sua família, você não atravessa aquela porta sozinho. Você entra acompanhado de todos aqueles que ama. Depois de oferecer sua família e reconhecer que não entra sozinho, Santa Teresa conduz a alma a um gesto que fala sem palavras: ajoelhar-se. Entre todos os gestos que fazemos na igreja, talvez nenhum seja tão simples, e ao mesmo tempo tão poderoso, quanto dobrar os joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Ajoelhar-se é um ato que o corpo compreende antes mesmo da mente. É o corpo dizendo a verdade que a alma precisa lembrar: Ele é Deus. Eu sou criatura. Santa Teresa tinha uma convicção profunda: Cristo está realmente presente na Eucaristia. Não simbolicamente. Não de maneira abstrata. Mas real e verdadeiramente. Corpo, sangue, alma e divindade. Quando você se ajoelha diante do tabernáculo, você está reconhecendo essa realidade tremenda. Você está dizendo, sem precisar de palavras: eu sei quem está aqui. Quantas pessoas entram e saem da igreja sem sequer fazer uma genuflexão? Quantas passam diante do sacrário como se estivessem passando por qualquer outro lugar? Santa Teresa via nisso uma grande perda espiritual. Não porque Deus se ofenda, mas porque a alma deixa de se colocar na posição correta diante da verdade. A Escritura diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ajoelhar-se é alinhar o corpo com essa verdade eterna.
Santa Teresa afirmava que um momento de genuflexão sincera, feita com fé e humildade, desbloqueia mais graças do que muitas palavras ditas sem devoção. Porque Deus resiste aos soberbos, mas derrama graça sobre os humildes. Quando você se ajoelha, algo se ordena dentro de você. O orgulho se curva. A ansiedade perde força. O coração se abre. E mais uma vez, você não se ajoelha sozinho. Você se ajoelha carregando sua casa. Cada joelho dobrado diante do Santíssimo é uma súplica silenciosa em favor daqueles que você ama. Mesmo que eles não saibam. Mesmo que estejam longe. Mesmo que não creiam. A presença de Cristo não conhece distância. A graça não é limitada pelo espaço. Quando você se ajoelha, a bênção desce sobre você e transborda. Santa Teresa dizia que essa graça se espalha como óleo precioso, como um perfume que permanece. Você se levanta diferente de como se ajoelhou. Talvez você não sinta nada. Talvez não haja emoção. Mas algo acontece. Porque a humildade nunca passa despercebida aos olhos de Deus. Ajoelhar-se é dizer: Tu és tudo. Eu dependo de ti. E Deus responde a essa verdade. Não apresse esse gesto. Não o transforme em rotina vazia. Pare. Ajoelhe-se. Reconheça a presença. Porque naquele silêncio, diante do Deus vivo, o céu se move. Depois de despertar a alma, invocar o nome de Deus, oferecer a família e ajoelhar-se diante da presença real, Santa Teresa conduzia a alma a uma oração curta, simples, quase um sussurro, mas carregada de uma força extraordinária. Ela recomendava que, ao entrar na igreja, a pessoa dissesse interiormente: Senhor, age na minha família onde eu não posso. Nada mais. Nada menos. Essa oração contém uma verdade profunda, o reconhecimento da própria limitação e a confiança total no poder de Deus. Santa Teresa sabia, por experiência, que é exatamente nesse ponto que a graça começa a agir com mais liberdade. Há situações na sua família que você não consegue mudar. Palavras que já foram ditas e não podem ser apagadas. Feridas que você não sabe como curar. Corações que não se deixam tocar por argumentos, conselhos ou lágrimas. E talvez isso te canse. Talvez você carregue um sentimento silencioso de impotência. Santa Teresa conhecia bem esse peso. E por isso ensinava: entregue o impossível a Deus logo na entrada. A Escritura diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa oração é um ato de rendição. É dizer: eu cheguei até onde pude. Agora é contigo. Quando você sussurra essa frase, algo se rompe interiormente. O controle cai. A ansiedade diminui. A alma se coloca no lugar certo. Santa Teresa afirmava que Deus não compete com o ser humano. Ele não age plenamente onde a pessoa insiste em controlar tudo, em resolver tudo sozinha, em carregar pesos que não lhe pertencem. Mas quando você diz: ei de onde eu não posso, você abre espaço para a ação divina. Você sai do centro. Deus entra. E ele entra exatamente nos lugares onde você não alcança. No coração fechado. Na mente confusa. Na situação que parece sem saída. Essa oração não exige emoção. Não exige palavras bonitas. Exige apenas verdade. Talvez você esteja cansado de tentar salvar alguém da sua família. Talvez já tenha feito tudo o que estava ao seu alcance. Santa Teresa diria: esse é o momento perfeito para essa oração. Porque Deus é especialista no impossível. Faça dessa súplica um hábito. Toda vez que entrar na igreja, antes de qualquer outra coisa, diga essas palavras com fé. Não como fórmula mágica, mas como entrega real. E depois, confie. Confie que Deus ouviu. Confie que Ele age, mesmo quando você não vê. Confie que o tempo dele é diferente do seu. Santa Teresa testemunhava que muitas transformações começaram exatamente assim, com uma oração curta, feita em silêncio, no limiar da igreja. Porque quando a alma se rende, a graça encontra caminho. Santa Teresa ensinava que a ida à igreja nunca termina quando a missa acaba. Algo invisível acontece ali e continua depois. A graça não fica presa ao altar. Ela acompanha quem entrou com intenção. Quando você entra na igreja com consciência, faz o sinal da cruz com devoção, oferece sua família, ajoelha-se diante da presença real e entrega a Deus aquilo que não pode mudar, você não sai da mesma forma que entrou. Você sai carregando algo. A Escritura nos mostra que Deus abençoa casas inteiras através da fidelidade de um só coração. Um homem. Uma mulher.
Uma pessoa que não desistiu de buscar o Senhor. Santa Teresa viu isso acontecer inúmeras vezes. Uma mãe que ia sozinha à missa, e quantos filhos zombavam. Um pai que se levantava cedo, mesmo cansado, para interceder em silêncio. Uma avó que entrava na igreja com o rosário nas mãos e nomes no coração. Com o tempo, algo mudava. Não de forma ruidosa. Não de maneira espetacular. Mas real. Os corações começavam a se abrir. As resistências a cair. A atmosfera da casa se transformava. Porque aquela pessoa fiel havia se tornado ponte. Canal. Condutor da misericórdia divina. Santa Teresa dizia que quem entra na igreja como representante da sua casa retorna levando a presença de Cristo consigo. E essa presença toca tudo. As palavras ditas à mesa. Os silêncios. As decisões. Até as paredes do lar. Você não vai à igreja apenas por você. Você vai em nome de quem não pode ir. De quem não quer ir. De quem se perdeu pelo caminho. E Deus vê essa fidelidade. Ele não a ignora. Ele não a esquece. Talvez você nunca saiba exatamente quando ou como a graça começou a agir. Mas ela age. Sempre. Por isso, não desperdice esse momento. Toda vez que você entrar numa igreja, lembre-se, pare. Respire. Desperte. Faça o sinal da cruz com intenção. Ofereça sua família. Ajoelhe-se diante do Santíssimo. Sussurre sua oração de rendição. Coloque aqueles que você ama espiritualmente sobre o altar. Interceda, especialmente, pelo mais distante. Faça isso com fé. Com humildade. Com perseverança. Porque Deus honra quem o honra. Ele responde à oração sincera. Ele age, muitas vezes em silêncio, mas sempre com poder. Se este ensinamento tocou o seu coração, se você sente que essa espiritualidade precisa continuar crescendo na sua vida, inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, caminhamos juntos pela sabedoria espiritual dessa grande santa, aprendendo a viver a fé de forma profunda, consciente e transformadora, para nós e para nossas famílias. Que toda vez que você entrar na casa de Deus, Ele entre também na sua casa com sua graça. Essa é a chave. Esse é o caminho. Essa é a herança espiritual que Santa Teresa nos deixou.